de hoje, vamos falar sobre camada de valência. E como eu vou usar muito esse termo, eu vou escrever CV, representando camada de valência. O objetivo da aula de hoje é entender o conceito e a relevância da camada de valência numa ligação química, entender a distribuição eletrônica de íons e identificar a camada de valência dos elementos químicos na tabela periódica. Esses assuntos são tão complementares que eu achei melhor não dividir esse vídeo em vários. Por esse motivo, ele ficou extenso, com mais que 30 minutos. Então, eu coloquei aqui para vocês o cronograma de quando eu começo a abordar cada um desses temas, que você pode adiantar para a parte que te interessa. Mas vale a pena você assistir desde o início. Fica a seu critério. Então, vamos começar? Pegue sua tabela periódica, pegue seu caderno e se prepare para a aula. A nossa aula hoje é sobre camada de valência de um átomo. Um átomo é composto de um núcleo positivo e ao redor dele temos elétrons organizados e dispostos em camadas. Bohr chamava de camadas, ou no modelo quântico podemos chamar de níveis de energia. Aqui vamos usar o termo camadas, querendo dizer esses níveis de energia, essas camadas do átomo. Vamos começar dando o conceito de camada de valência. Camada de valência é a camada mais externa do átomo. Esse é o conceito. É a última camada. É a mais distante do núcleo. É a camada mais afastada do núcleo. E por que essa camada é tão importante? Porque é nessa camada que ocorre interação entre os átomos. Quando um átomo interage com outro átomo, é a última camada que entra em contato com o átomo vizinho. É aqui que ocorre uma interação. É aqui que vai ocorrer ligação química, se eles forem ligar. A última camada também tem uma especial relevância porque quando um átomo perde ou ganha elétrons, ele vai perder ou ganhar elétrons da camada de valência. Assim, se esse átomo perder um elétron, ele vai perder um elétron da camada de valência. Se ele ganhar um elétron, esse elétron vai entrar aqui na camada de valência. Esse átomo, ao ser ionizado e perder elétrons, por exemplo, ele vai perder elétrons da última camada. É muito mais difícil arrancar elétrons de camadas mais internas. É mais fácil arrancar elétrons da última camada, da camada de valência. Da mesma forma, se esse átomo ganhar elétrons, se tiver espaço para ele receber esses elétrons na camada de valência, esse elétron ficará na última camada. Então, a grande relevância de estudar camada de valência é que essa última camada é a camada em que ocorre interação entre os átomos e é a camada onde tem perda ou ganho de elétrons. Para entender melhor sobre o átomo, vale a pena a gente fazer a distribuição eletrônica do átomo que a gente quer analisar. Se você não sabe ou não se lembra sobre distribuição eletrônica, vale a pena dar uma procurada nos vídeos anteriores, porque eu já gravei um vídeo só sobre distribuição eletrônica. Ele foi bem legal, está bem didático, dá uma assistida nele e depois volta para cá. Agora, nosso objetivo é identificar a camada de valência e descobrir a sua configuração eletrônica. Para isso, vamos tomar como exemplo, para a gente entender melhor, vamos tomar como exemplo a distribuição eletrônica de um átomo de sódio. O sódio tem número atômico 11 e ao fazer a distribuição eletrônica, a gente tem essa distribuição, onde um S é o nível de menor energia e aí os subníveis vão tendo essa ordem crescente de energia, de modo que o 3S1 é o subnível mais energético. Até aqui, nós já estudamos.
Eu vou representar a distribuição eletrônica como ele está disposto no diagrama de Pauli, para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Quando a gente coloca a distribuição eletrônica assim, tal como a gente faz no diagrama de Pauli, a gente percebe que essa aqui é a primeira camada. Eu tenho 2 elétrons nessa camada do átomo de sódio. Essa aqui é a segunda camada. Eu tenho 8 elétrons, 2 no S e 6 no P. Então, aqui eu tenho 8 elétrons nessa camada. E a última camada, que é a camada de valência tem 1 elétron. Ele está na terceira camada, ou no nível 3. Tem 1 elétron no orbital S, que está na terceira camada. Quando a gente representa esse átomo visualizando o modelo atômico de Bohr, a gente vai tentar entender assim, olha, na primeira camada, ou no primeiro nível, tem 2 elétrons. No segundo nível, tem 8. E no último nível, que é a camada de valência, tem 1 elétron. Vamos lembrar? Essa camada ela é importante porque é essa camada que perde elétrons ou que ganha elétrons. E no caso do átomo de sódio, ele tem uma tendência a perder esse elétron. Mas isso eu te explico depois. Se eu for representar em quadrados, a distribuição eletrônica dessa camada de valência, ela vai ficar assim. Como é um orbital S, eu represento com um quadrado. E como tem 1 elétron, eu vou colocar aqui, ó, um elétron desemparelhado nesse orbital S, que eu representei em quadrado, ok? Então, é assim que é a configuração eletrônica da camada de valência do sódio. Vamos tentar entender isso e memorizar, porque isso vai ser importante para a gente entender mais profundamente ligação química no futuro. Essa aqui é a distribuição eletrônica do átomo de sódio. Vamos focar apenas na camada de valência. Coincidentemente, a camada de valência também é o subnível mais energético do sódio, mas nem sempre é assim. Vamos ver outros exemplos para você entender melhor. Eu vou fazer aqui a distribuição eletrônica do átomo de titânio. O titânio tem 22 elétrons. E essa é a distribuição eletrônica do titânio, de modo que ele está distribuído em ordem crescente de energia, e esse aqui é o subnível mais energético. O titânio, ele está no bloco D da tabela periódica. Olha aqui, ó, no bloco D. Então, D1, D2, olha, subnível mais energético é D2, 3D2. Porém, aqui o foco não é subnível mais energético, é a camada de valência. Quando a gente representa a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Pauli, a gente tem essa configuração e fica mais fácil de analisar as camadas. Essa aqui é a camada 1, que tem 2 elétrons. Essa aqui é a camada 2, tem 8 elétrons. 2 no P, 3 no subnível 2. Essa aqui é a camada 3, é a terceira camada, ou nível de energia 3, e ele tem 10 elétrons. Essa aqui é a última camada, a camada de valência, com 2 elétrons para o átomo de titânio. Veja bem, nesse caso, o subnível mais energético não é a camada de valência. O subnível mais energético é interno, ele está no nível de energia 3. A camada de valência é essa, olha, é a mais externa. O que significa isso? Que o átomo de titânio, ele tem uma camada com 2 elétrons, a segunda camada tem 8 elétrons, a terceira camada tem 10 elétrons, e a última camada, ela tem 2 elétrons. Só para a gente revisar por que a última camada é importante, porque
é nela que há perda ou ganho de elétrons. É ela que interage com o meio. É ela que interage com outro átomo numa ligação química. Então, mesmo que tenha elétrons desemparelhados lá no orbital D, tá certo? Tem o subnível mais energético 3D2, ele está interno. Então, mesmo que aqui tenha elétrons desemparelhados, mesmo que o subnível mais energético seja interno, quando esse átomo vai reagir, vai ligar, ele tende a perder elétrons da última camada. Ou ganhar, vai depender de cada caso. Nesse caso, ele tende a perder elétrons. Eu vou explicar mais para frente por que ele tende a perder elétrons. Então, é a última camada que ele vai perder elétrons, é da última camada. Se a gente for representar o titânio perdendo um elétron, a gente representa ele assim. E agora presta atenção que eu vou representar, nesse momento, o titânio perdendo elétrons. É um titânio mais, porque quando ele perde um elétron, ele fica positivo. A gente arranca um elétron dessa camada, não é? Se eu arrancar um elétron aqui, aqui tinha 4s2, não é? Ao arrancar um elétron, aqui vai ficar 4s1. Essa aqui é a representação do titânio mais. É a mesma configuração do titânio zero, só que na última camada, ao invés de ter 4s2, é 4s1. Essa é a configuração. E como seria a configuração do titânio 2+? O titânio 2+, ele perdeu 2 elétrons. O titânio mais perdeu só 1, e ele perde da camada de valência. O titânio 2+, vai perder 2 elétrons. Então, ele vai perder 2 elétrons da camada de valência. A distribuição eletrônica vai ser a mesma internamente. Só que, na última camada, ele não vai ter elétron nenhum mais. Então, eu não preciso escrever 4s0, só se for para fins didáticos, para você entender que ele tinha aquele orbital e agora está vazio. Mas, é só para você entender, vou deixar aqui, olha, um espacinho pontilhado, que esse orbital, ele sumiu quando esse titânio perdeu 2 elétrons, porque saiu 2 elétrons da última camada, da camada de valência. E aí, agora, esse átomo, o titânio 2+, só tem 3 camadas. Ele é desse jeito. Ele continua com 10 elétrons no nível 3, só que agora o nível 3 é a última camada dele, tá certo? Eu vou representar os orbitais em quadrados para ver se você entende. Aí eu vou colocar os spins eletrônicos. Olha, esse aqui é o orbital S e aqui tem 2 elétrons, ele neutro. Quando ele perde um elétron, agora eu vou ficar com um elétron desemparelhado ali naquele orbital S. Quando ele perde 2 elétrons, agora não tem mais elétron nenhum aqui, entendeu? Eu tenho um orbital S vazio, eu não tenho nada ali, não tem aquela camada, não tem elétrons no quarto nível de energia. Vamos agora identificar a camada de valência do átomo de bromo, do elemento bromo, número atômico 35. Ao fazer a distribuição eletrônica numa sequência linear, percebemos que o bromo ele está no bloco P. Ok? Olha. Então, o subnível mais energético é 4, P1, P2, P3, P4, P5, termina em P5. E fala P6. Termina em P5. Ok? É 4P5. Esse é o subnível mais energético. Mas aqui a gente quer entender a camada de valência. Ao fazer a distribuição eletrônica, seguindo o diagrama de Pauli, fica mais fácil de visualizar como é que está a distribuição dos elétrons nas camadas. Aqui a gente então vai ter para o átomo de bromo a seguinte distribuição. Na primeira camada, 2 elétrons,
8. Vou escrever só, tá? 8 elétrons na segunda camada, 18 elétrons na terceira, e na última camada, e essa sim eu vou representar, eu tenho 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos entender como é que esses elétrons estão representando os orbitais enquadrados. Essa aqui, então, é a camada de valência, que é a última camada. E na camada de valência, nós temos 2 elétrons no orbital s, eles estão emparelhados, e são 3 orbitais p. 1, 2, 3, 4, 5, com 5 elétrons. Veja que a gente tem aqui um elétron desemparelhado. Como cabe mais um elétron no subnível de energia P, o bromo ele pode receber um elétron. Por isso, existe o íon bromo menos, e ele é estável. A distribuição desse bromo menos vai ser assim, desse íon bromo de carga negativa, que ganhou um elétron. Aqui no titânio, ele perdeu um elétron. Aqui, ele vai ganhar um elétron. A distribuição vai ficar assim. Como ele vai ganhar um elétron, o orbital S já está cheio. Não cabe elétron ali, não. Agora, o orbital P, cabe mais um elétron. Ele tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para ele ganhar um elétron, esse elétron vai ficar aqui. 4p6. Então, essa é a configuração eletrônica do bromo menos. É o bromo que ganhou um elétron. Ele tinha a configuração na camada de valência 4s2, 4p5, e agora a camada de valência tem 8 elétrons, não tem mais 7 elétrons. Tem 8, porque ele ganhou um elétron e agora ele está completo. Aquela camada de valência agora está completa. Então, veja bem, aqui eu te ensinei a identificar a camada de valência e a entender como que fica a perda e o ganho de elétrons na camada de valência. De quebra, te ensinei a fazer a distribuição eletrônica de íons. Então, para reforçar esse assunto, eu vou dar mais alguns exemplos de distribuição eletrônica de íons, para a gente praticar isso melhor. Para a gente se sentir seguro, vamos fazer mais alguns exemplos. Eu vou fazer aqui a distribuição do arsênio. Ele tem número atômico 33. Essa é a distribuição eletrônica do arsênio. E essa aqui é a última camada dele, que é o 4s2 e o 4p3. Eu vou representar esses elétrons em orbitais para vocês entenderem. Eu tenho 2 elétrons no orbital s e 3 elétrons no orbital p. 1, 2, 3. São 3 elétrons desemparelhados. 3 elétrons desemparelhados no átomo de arsênio neutro. Na camada de valência, eu tenho ao total 5 elétrons na camada de valência. Então, o átomo de arsênio, ele tem uma camada com 2 elétrons, outra com 8, mais uma com 18, e a última camada, que é a camada 4, o nível de energia 4, possui 5 elétrons nessa camada, com essa distribuição, com essa configuração eletrônica. Essa é a distribuição eletrônica do átomo de arsênio neutro. Agora, eu vou te ensinar a distribuição eletrônica de íons. Um íon é um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Se ele é um íon positivo, a gente chama ele de cátion. Se é um íon negativo, chama de ânion. E eu vou pegar esse exemplo aqui do arsênio para a gente entender como é que funciona a distribuição eletrônica de um íon. Vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do arsênio+. Considere que eu queira saber a distribuição eletrônica do cátion, que é positivo, ok?
arsênio mais. É o arsênio que perdeu um elétron. Qual que é a técnica? Você pega a distribuição do átomo neutro, que você já conhece, e, nesse caso, o átomo de arsênio perdeu um elétron. Então, você vai retirar um elétron da camada de valência, ok? Na camada de valência, eu tenho o 4s2. E aqui eu tenho, quando o átomo é neutro, 4p3. Só que agora, para o cátion mais, eu tenho que tirar um elétron dessa camada. Então, vai ser 4p2. Então, esse elétron que está aqui não existe mais. Ele foi arrancado. É assim que é a distribuição eletrônica do, ó, eu escrevi argônio, do arsênio mais, do cátion arsênio mais. E como é que seria a distribuição eletrônica do arsênio 2 mais? Ele vai perder 2 elétrons. Então, o átomo neutro é assim. A gente já fez a distribuição dele. Então, agora a gente vai retirar 2 elétrons da camada de valência. Então, vai ser, ao invés de distribuir 4p3, 2 elétrons que vão sair, estava assim, né? Tira 2 elétrons, vai ficar 4p1. Então, o arsênio 2+, ele tem essa configuração eletrônica. Na última camada agora, eu tenho 4s2, 4p1. Tem 3 elétrons na última camada do arsênio 2+. Entenderam? Como é que seria a distribuição do arsênio 3+? Mesma coisa, arranca-se 3 elétrons. Então, aqui vai ficar 4p0. Tinha 3 elétrons aqui no P. Quando arrancou 3 elétrons, agora não tem mais esses 3. Vai ficar 4p0. Essa é a distribuição eletrônica do meu átomo de arsênio. Eu não preciso colocar esse p0. Coloquei aqui só para ser didática. Na verdade, isso aqui não existe mais. O cátion arsênio 3+, ele termina sua configuração aqui, olha. Essa aqui é a distribuição eletrônica do arsênio 3+. Na camada de valência agora dele, eu tenho apenas 2 elétrons no orbital s. Eu voltei aqui para o exemplo do cátion arsênio mais, onde ele perdeu um elétron, ok? E agora eu vou ilustrar um exemplo do ânion arsênio menos, onde ele vai ganhar um elétron. Qual que é a regra para a distribuição eletrônica de íons? Primeiro, você faz a distribuição como se o átomo fosse neutro. Eu vou representar aqui a última camada do meu átomo neutro. 2 elétrons, e aqui tem 1, 2, 3 elétrons no orbital P. Só que o átomo de arsênio, o ânion arsênio menos, ele ganhou um elétron. Aqui não cabe mais elétron nenhum. Vai caber elétron no subnível 4p, que é o mais energético nesse caso. Então, vai ser 1, 2, 3, ganha mais um elétron, 4. Vou colocar aqui o quarto elétron emparelhando aqui o primeiro, quadradinho. Essa é a distribuição eletrônica do ânion arsênio menos. Ah, professora, mas e se ele estivesse ganhando 2 elétrons? Então, vamos dar mais 2 elétrons para ele. A distribuição eletrônica dele neutro é 4p3. Vamos dar mais um elétron para ele. Mais 2 elétrons. Ele vai ganhar 2 elétrons. Então, vai ser 4p5. Vai ganhar mais um elétron aqui, olha. Vai ficar só com um desemparelhado. Ficou aqui bagunçado. Eu vou deixar maior para vocês enxergarem. 1, 2, 3. Ganhou um elétron. Emparelhou aqui. Ganhou outro elétron. Emparelhou outro. Esse aqui é o ânion arsênio menos.
E cabe até mais um elétron. Pode ser ânion arsênio 3- aqui no caso. Entenderam? Aí, nesse caso, ia ficar 4p6 aqui no final. Não é o caso, eu vou deixar aqui, só para a gente representar, o ânion arsênio menos, em que ele ganha um elétron, para vocês entenderem como é que é a distribuição e poderem estudar depois. Então, só para reforçar, eu aproveitei que a gente está aprendendo o que é camada de valência e estou te ensinando a distribuição eletrônica de um íon, que a gente tira ou coloca elétrons na camada de valência. Isso para ligação química vai ser muito importante para a gente. Para finalizar o conteúdo de hoje, vamos entender a camada de valência na tabela periódica. Observando os elementos na tabela periódica, conseguimos entender qual que é a última camada desse elemento. Os elementos do primeiro período, eles possuem apenas uma camada. Então, a última camada é a primeira, tá certo? É a camada 1. Os elementos da segunda linha, ou segundo período, eles possuem duas camadas. Então, a última camada está no nível de energia 2. Os elementos da terceira linha, todos esses, possuem 3 camadas. Então, a última camada, a camada de valência, está no nível de energia 3, ou na terceira camada. E assim por diante. Nível de energia 4, todos esses elementos, eles têm 4 camadas, então a última camada é a quarta. Aqui, a quinta, a sexta e a sétima camada. Todos esses elementos têm 7 camadas. Então, a camada de valência está na sétima. A camada de valência é a sétima camada de todos esses elementos. Lembrando que aqui também é o nível de energia 6, essa aqui também é a linha 7. Então, todos esses elementos, a última camada também é a sexta. E aqui a última camada é a sétima, porque eles estão aqui, fazem parte desse cantinho aqui, ó, da tabela periódica. Agora, a gente vai entender a distribuição eletrônica dos elementos representativos, que são esses elementos altinhos aqui da tabela periódica. Esses elementos eles seguem melhor a distribuição eletrônica de Pauling, então, eles são mais previsíveis em relação ao seu comportamento. Já vimos, todos esses elementos terminam em S1. A distribuição eletrônica dele termina em S1. E aqui em S2. Esses elementos que são pertencentes ao bloco S, o subnível mais energético deles coincide também com a camada de valência. Então, a mesma regra que a gente aprendeu para descobrir qual que é o subnível mais energético, também se aplica aqui à camada de valência. Vamos entender. O hidrogênio, a camada de valência dele é 1s1. Essa é a configuração eletrônica da camada de valência do hidrogênio. A distribuição eletrônica, por exemplo, do átomo de sódio. O átomo de sódio está aqui, olha, na linha 3, no período 3. Então, vai ser 3s1. Essa é a distribuição eletrônica do átomo de sódio. Aqui são os elementos que terminam em S2. Vamos pegar aqui o bário. Qual que é a distribuição eletrônica da camada de valência do bário? É 6s2. Coincide aqui a camada de valência e o subnível mais energético. Se você entendeu qual que é a configuração eletrônica do subnível mais energético, você também vai acertar aqui a camada de valência, porque é a mesma. Agora, eu vou aqui para o bloco P, tá certo? Nós aprendemos a configuração eletrônica do subnível mais energético. Nós aprendemos aqui a identificar o subnível mais energético no bloco P. Aqui são os elementos que terminam em P1, P2, P3, P4, P5 e P6, com exceção do hélio, que é 1s2, ok? Então, tirando o hélio dessa jogada aqui, vamos analisar, então,
esses elementos. Vamos entender qual que é a camada de valência desses elementos. A regra é simples. A configuração eletrônica da camada de valência vai ser NS2, NP1A6, porque vai depender da localização dele aqui. Vamos entender melhor fazendo alguns exemplos, tá? E como aqui não cabe, eu vou pegar esse pedacinho para a gente analisar só esse pedacinho aqui. Então, vamos analisar, por exemplo, o carbono. O carbono está aqui, ó. Qual que é a camada de valência do carbono? A camada de valência do carbono vai ser, ele está na linha 2, tá vendo? No período 2, carbono. Ele está aqui. Vai ser camada de valência. Linha 2, 2s2. Olha a fórmula, NS2, o N é igual a 2. NP de 1 a 6. P1, P2. Então, vai ser 2P2. NS2, NP2, porque ele está aqui, olha, nessa posição na tabela periódica, e todos esses elementos nessa posição, o subnível mais energético é P2. Então, essa é a configuração da camada de valência dele. A configuração eletrônica da camada de valência do carbono. Vamos pegar outra aqui, ó. Vamos pegar o chumbo. O chumbo, ele está na linha 6. Ele está aqui, ó. Ele também é P2. Todos esses elementos, o subnível mais energético é NP2. Mas qual que é a camada de valência do chumbo? A camada de valência do chumbo, Pb, vai ser NS2, NP2, porque ele está aqui, ó, P1, P2. Então, vai ser 6S2, 6P2. Essa é a configuração do chumbo. A camada de valência do chumbo é assim, 6S2, 6P2. Vamos pegar esse elemento que está aqui, olha. Qual que é ele? Vamos descobrir. É o iodo. Aqui é P5. Qual que é a distribuição eletrônica do iodo? O iodo está no nível 5. Então, vai ser 5S2, 5P. P1, P2, P3, P4, P5. Ele está no P5. Olha só, todos esses elementos terminam em P5. Essa é a configuração eletrônica do iodo. Vamos fazer mais um? Qual que é a configuração eletrônica desse átomo que está aqui, ó? Agora eu vou apagar porque ficou muito bagunçado. Esse átomo está na 4ª linha. Vamos ver que átomo que é esse. É o arsênio. Arsênio. A configuração eletrônica do arsênio vai ser na camada de valência, está na 4ª, 4S2, 4P, P1, P2, P3. A gente já fez ele, a gente sabe como é que é, né? E só para a gente treinar o que a gente já aprendeu, vamos representar em quadradinhos os subníveis mais energéticos. O carbono, ele tem 2 elétrons no orbital S e 2 elétrons no orbital P. Olha como é que é a distribuição eletrônica do carbono. Representando em orbitais e os spins. Aqui, ó. 2 elétrons emparelhados no orbital S e 2 elétrons desemparelhados no orbital P. Eu errei aqui, olha. O chumbo. O subnível mais energético do chumbo é 6, olha. O nível mais energético dele é 6. 6S2, 6P2. Como é que é a distribuição da camada de valência do iodo? Eu tenho 2 elétrons no orbital S e 5 elétrons no orbital P. Vai ser assim. 1, 2, 3, 4, 5. De modo que fica um desemparelhado. E aqui, a gente já fez do arsênio. 2 elétrons emparelhados no orbital S. 1, 2, 3 elétrons desemparelhados no orbital P.
É assim que a gente identifica a camada de valência dos elementos representativos. Os elementos representativos são esses, que eu circulei aqui. Por que a gente não vai ver eles? Eles têm um nível de complexidade um pouco maior, eles não seguem muitas regras, mas é fácil também de identificar. Todos esses elementos, eles terminam com esse número NS2. Então, este elemento aqui, olha, não sei qual que é, mas ele termina, o subnível, a camada de valência dele vai ser 6S2. A camada de valência desse, se ele segue a regra, vai ser 4S2, porque ele está na linha 4. A camada de valência desse átomo vai ser 7S2, porque ele está na linha 7, no período 7. A camada de valência desse átomo vai ser 4S2, porque ele está na linha 4. Qualquer um desses átomos, 6S2, linha 7, 7S2, todos esses elementos, a camada de valência tem essa fórmula geral, NS2. Então, vou apresentar um resuminho mais limpo para vocês entenderem melhor. Essa, então, é a regra para a gente identificar a camada de valência na tabela periódica. Esse bloco aqui e esse, eles seguem essa regra. Se ele segue a distribuição eletrônica de Pauling direitinho, porque tem muitas exceções aqui nesses lugares que eu circulei, a distribuição eletrônica da camada de valência é NS2. Esses elementos aqui, todos esses, a distribuição eletrônica da camada de valência vai ser NS2, NP. Vai ser de 1 a 6. Vai depender onde que ele está. Aqui vai ser todos esses elementos é P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Com exceção do hélio, que vai ser um S2. Ele é a única exceção. E todos esses elementos aqui, a distribuição eletrônica deles na camada de valência, aqui vai ser NS1 e aqui vai ser NS2. É assim que a gente sabe qual que é a camada de valência de cada um dos elementos na tabela periódica. Vamos agora praticar, fazer exercícios e entender melhor, identificar melhor isso, fazendo e praticando. Beleza? Até a próxima!